Se tem algo que pega muito empresário de surpresa são as provisões mensais. Muito disso porque eu acho que existe uma falta de preparo no mercado para os empresários em relação às informações das provisões. Então quando chega ali o quinto dia útil, você faz o pagamento do salário do funcionário, achando que está arrasando, aliás, mas esquece que todo mês você deveria provisionar o custo de um terço de férias, 13º e multa de FGTS. E foi pensando nisso que a gente desenvolveu uma planilha onde ela demonstra ponto a ponto de cada provisão que deve ser feita mensalmente e para o futuro. Ou seja, se você quiser identificar o quanto você precisa ao longo de 12 meses, você consegue com essa planilha também. Com essa planilha você vai ter acesso a tudo o que você precisa para fazer os cálculos de um funcionário. Desde a folha de ponto, tá? Até o cadastro individualizado de cada funcionário e as análises, seja de custo total, né, influenciando ali com provisões, impostos, ou também o salário líquido que você vai ter de cada funcionário. Bom, primeiro ponto aqui a gente vai entrar na parte de cadastro do funcionário. Então aqui você vai ver que você coloca o nome de cada funcionário, essa planilha aqui ela atende para mais de 50 funcionários, tá? Então aqui você tem o cadastro do seu funcionário, tá? O primeiro ali o nome, o cargo aqui a gente segregou entre sócio e funcionário, porque o desconto de INSS, por exemplo, é diferente. Você vai conseguir determinar aqui o departamento, nesse caso aqui eu cadastrei apenas 4, mas você vai ver que no menu aqui, desculpa, nos parâmetros a gente consegue cadastrar mais de 4 departamentos. Então aqui eu vou colocar aqui o departamento de administração. Você vai ver aqui que no cadastro esse departamento já apareceu, tá? Então eu informo aqui o salário base, informo se ele tem periculosidade ou não, informo a insalubridade, informo algum tipo de adicional, se ele tiver comissão, bônus, alguns outros descontos, custo com vale transporte. Então, se meu funcionário que eu passo para ele mensalmente R$ 450 de vale transporte, vai compor aqui na planilha. Se ele tem algum tipo de pensão alimentícia, né? Quantos dependentes que ele tem, se algum deles é menor de 14 anos, para fazer o cálculo do imposto de renda, né? E aqui a gente vem também para o quadro de horários desse funcionário. Então, para esse exemplo aqui, eu vou colocar esse funcionário trabalhando de segunda a sexta, de 8 a 5, tá? A gente consegue determinar aqui se ele trabalha, né, num dia de folgas, por exemplo, o dia de folga dele é na terça-feira. Além disso, eu cadastrei aqui mais de um funcionário para a gente poder fazer uma comparação. Então, a gente tem funcionário de administração, em vendas, vamos colocar esse funcionário aqui no financeiro, a gente tem aqui do RH, até dois aqui de financeiro, porque é bom para a gente comparar, tá? Então, depois disso, a gente vem para a parte de parâmetros, onde a gente determina aqui o que informa, de acordo com cada convenção coletiva, a questão das horas extras, né? Se, por exemplo, ele fizer até 2 horas, se na convenção coletiva determinar que ele vai receber, que os funcionários vão receber 80%, até após as 2 horas 100%, se for uma hora extra noturna. E aqui abaixo, para a gente determinar o desconto, o acréscimo de DSR nas horas extras, a gente precisa determinar se tem algum feriado, né, e qual que é o dia de descanso remunerado da semana dele. Para esse caso aqui, como a gente vai utilizar fevereiro não teve feriado nacional e aqui em Belo Horizonte também não teve nenhum feriado municipal, logo vai ser zero aqui o número de feriados no mês. Na parte de folha de ponto, você cadastra a folha, naturalmente, de ponto do seu funcionário, onde você informa dia a dia, à medida que ele vai inserindo o ponto dele no dia dele, os horários. Então, por exemplo, aqui vou pegar o meu funcionário Gabriel Barbosa, na terça-feira aqui, coloquei o jogador do Cruzeiro, meu time, tá? Mas aqui vamos colocar que o Gabriel Barbosa, ele trabalhou aqui numa terça-feira, dia 4 de fevereiro, até às 19 horas. E aqui no dia 7 ele trabalhou até às 21 horas. Perceba que a própria planilha já faz o cálculo e a segregação dos horários. Então aqui, ó, na sexta-feira aqui, ó, ele trabalhou até mais tarde, né? Tá mais focado. Trabalhou aqui um total, né, de 4 horas na sexta-feira, 4 horas extras na sexta-feira. Dentre essas horas extras, duas foram até 2 horas, né, que consideraria que até as 19 horas, e depois disso, mais 2 horas. Se ele trabalhar num final de semana, a gente pode preencher aqui, ó, que ele começou a trabalhar às 8, não teve horário de intervalo, saiu meio-dia, a própria planilha já traz aqui
às 4 horas. Eu vou preencher de mais alguns funcionários aqui, só para a gente ter um efeito de comparação. A gente pode inserir aqui, por exemplo, falta. Então, na segunda-feira aqui, o funcionário encheu a cara no domingo, resolveu faltar com uma falta injustificada, a gente zera os horários dele, a própria planilha já traz aqui a falta dele, né, esse saldo de menos 8 horas na sexta-feira. Nessa aba de análise de horas trabalhadas, a gente consegue visualizar aqui de maneira sintética, ou seja, uma maneira consolidada, o quanto que eu estou pagando de hora extra para todos os funcionários da minha empresa, tá? Então aqui a gente tem segregado por departamento, a gente tem aqui o departamento de vendas, RH, foram os cadastrados lá do funcionário e a gente consegue visualizar o quanto a gente está pagando para cada departamento. Nesse caso aqui em valor e nesse caso a gente consegue analisar o quanto de hora extra cada departamento realizou. Então, no total, a gente percebe que a gente teve um custo de R$ 841,88 somando o DSR. Além disso, a gente tem o salário a pagar de 12 mil, tá? Então, somados aqui e descontados, aqui vem descrito também as faltas que eu cadastrei lá para cada funcionário e o DSR sobre falta de cada funcionário. Então, aqui a gente fazendo uma análise rápida, a gente consegue perceber que o meu departamento de vendas, não, o meu departamento administrativo fez 10 horas extras no mês inteiro de fevereiro, né? Isso é bom, essa é uma ótima análise para você fazer, para você verificar, por exemplo, se o seu time de vendas está fazendo muita hora extra, ele está retornando isso em vendas. Se o meu time financeiro está fazendo muita hora extra, eles estão conseguindo dar conta de todo o trabalho durante o mês? Já nessa aba aqui de análise de custos, a gente tem uma análise sintética também e a gente consegue verificar o provisionamento ao longo do ano dos valores que são gerados mensalmente, né, das provisões mensais. Então aqui a gente consegue perceber o nosso salário líquido, quanto a gente vai pagar na minha folha de fevereiro, o quanto eu vou pagar de INSS, FGTS, imposto de renda. Além disso, os valores que eu vou provisionar no mês e também os custos que eu tive. Não sei se vocês lembram, lá no início eu cadastrei para um dos funcionários R$ 450 de vale transporte. Isso é um custo que eu tenho, ele não está inserido na minha folha de pagamento, né? Obviamente eu faço o desconto do vale transporte do meu funcionário, mas é ótimo você ter esse tipo de análise para você chegar no custo real do seu funcionário. E do lado direito aqui a gente tem a análise dos gastos futuros, ou seja, o quanto eu vou pagar de folha de pagamento se essa folha de fevereiro se repetisse ao longo do ano, ao longo dos próximos 12 meses. Então perceba aqui que eu teria um custo líquido, né? Os meus funcionários receberiam R$ 166 mil. E o quanto eu tenho que ter ao final de 12 meses seria de R$ 42 mil. Um ponto muito importante é o valor de multa de FGTS de 40%. Se eu resolvesse demitir toda a minha operação depois de 12 meses, eu teria que ter em caixa pelo menos R$ 6 mil no mês. Aqui a gente consegue verificar também alguns gráficos para poder analisar. Então a gente consegue perceber que, por exemplo, que naturalmente o valor maior que eu tenho aqui é o meu salário líquido, né? E o valor que eu tenho que provisionar. Então a gente consegue perceber aqui em gráfico que o meu valor mais relevante de provisão é o meu 13º e a minha provisão de férias. Só que o meu custo de FGTS, da multa de FGTS, esse aqui, por mais que ele seja menos relevante no mês do que o meu 13º e a minha provisão, ele alonga por mais de 12 meses. O meu 13º e a minha provisão de férias e um terço de férias, eu vou pagar ao final de 12 meses. Porque ou o meu funcionário vai fazer a venda dessas férias ou gozar dessas férias, ou no mês de novembro e dezembro, comumente utilizado, a gente faz o pagamento de 13º. Então, naturalmente, esses dois custos ao longo de um ano eu vou ter. Agora, o meu de multa de FGTS, ele vai acumulando 1, 2, 3, 4 no tempo que o meu funcionário ficar na empresa. Além disso, a gente consegue verificar também o custo por departamento. Então, eu estou conseguindo ver aqui que o meu departamento financeiro é o meu departamento que mais tem custo durante o mês. Aqui a gente consegue verificar o salário líquido por departamento e também os impostos por departamento. Essa parte da planilha a gente já começa a fazer uma análise um pouco mais analítica, uma análise por funcionário. Então, por exemplo, uma análise que eu gosto de fazer aqui na minha empresa é o meu funcionário, por exemplo, aqui é fictício, né, naturalmente. O meu funcionário, Matheus Pereira, ele fez de horas extras um total de 9 horas e 30 minutos.
Essas 9 horas e 30 minutos, mais o valor que eu estou pagando para ele de salário, se converteu em vendas? Ele vendeu mais do que isso? Então, esse é o tipo de análise que eu começo a fazer analítico aqui por funcionário. E aqui eu consigo perceber também o número de faltas que o meu funcionário teve. No caso aqui, eu tive um funcionário que faltou em um dia, que ele teve o desconto de DSR aqui, tá? E eu tive um funcionário que atrasou. Essa parte da planilha, acho que vocês conseguem perceber que a planilha é bem completa mesmo, né? Ela tem várias análises aqui, a gente ainda tem as análises dos valores por funcionário também, mas para essa parte da planilha a gente já consegue ver de maneira sintetizada por departamento, mas de maneira analítica o quanto de hora extra cada departamento fez e também o quanto eu paguei para cada departamento, né? Aqui a gente já tem uma análise por funcionário do quanto eu tive de custo com esse funcionário, tá? Então aqui, ó, o meu funcionário Gabriel Barbosa, ele teve o salário dele é 1.518. O valor da hora dele, R$ 289,73. Quanto que ele recebeu de comissão? R$ 1.500. Foi o que eu cadastrei lá na minha planilha de cadastro. Então ele precisou de fazer em hora extra, se a gente for olhar aqui as horas por funcionário, ele fez um total de 10 horas extras e recebeu em comissão R$ 1.500. Isso aqui não é o valor que ele está recebendo de hora extra. O valor que ele recebeu de hora extra no total foi R$ 338. Só que além disso, ele recebeu R$ 1.500 em comissões, muito provavelmente porque ele efetuou muitas vendas ao longo do mês, principalmente porque ele teve a maior quantidade de horas extras dos funcionários da minha empresa. Além disso, aqui a gente consegue perceber que ele teve desconto de imposto de renda, desconto de INSS, o desconto de vale transporte, como eu cadastrei lá os R$ 450. Eu consigo verificar aqui, né, um valor líquido a pagar, o quanto eu tenho que pagar de FGTS, de INSS, imposto de renda, o total aqui em impostos. Eu consigo verificar aqui também as provisões que por funcionário, né? Então, por exemplo, o meu funcionário Gabriel Barbosa, eu tenho que provisionar para ele R$ 107 de multa de FGTS. E se eu for levar em consideração o quanto eu tenho que provisionar no meu mês inteiro, seria um total de R$ 3.500. Então, esse valor eu tenho que guardar no caixa da minha empresa, às vezes aplicando ali num CDB com liquidez diária, porque em algum momento, se eu for demitir esse funcionário, eu preciso ter eu preciso ter esse valor total em caixa. Aqui o total de custo, como eu cadastrei só R$ 450 para o Gabriel Barbosa, vai ser só esse custo aqui, mas se porventura, né, eu quisesse, lembrei, eu preciso colocar para o meu funcionário Matheus Pereira aqui também o valor de vale alimentação que eu preciso pagar para ele. A gente coloca aqui R$ 850 e a gente determina em porcentagem o quanto que eu vou descontar. Aqui em Belo Horizonte é comumente utilizado o desconto de 20% sobre o total de vale alimentação e refeição. Então a gente voltaria aqui, né, na análise de custo por funcionário. O valor total de refeição veio aqui a mais, como um custo a mais, né, o meu total aqui por funcionário, e ele também informa aqui nos descontos o valor de R$ 170, que é de 20% sobre o valor do vale alimentação que eu estou repassando para o meu funcionário. Bom, eu acredito que você chegou à conclusão de que essa planilha é muito completa e certamente resolve o problema da sua empresa em relação à gestão dos funcionários, em relação às provisões mensais e em vários outros pontos, como folha de ponto, que é um ponto muito importante da empresa. Não, eu falei em vários outros pontos, que é um ponto muito importante. Você entendeu que é um ponto importante. Mas se você quer adquirir essa planilha aqui, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Você vai ser guiado ali para a página de venda, onde você vai ter mais uma análise detalhada, acho que mais detalhada da maneira que eu fiz aqui no vídeo é impossível, né? Você conseguiu perceber tudo que tem na planilha, tudo que ela oferece para você, e eu tenho certeza que você vai efetuar essa compra e não vai se arrepender. O vídeo é esse, é um vídeo de apresentação da planilha, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, a gente vai abordar vários temas aqui, como calcular horas extras, como fazer o desconto de faltas e também, todos os dias, observações sobre gestão empresarial, gestão de pessoas. É isso.